E aí, pessoal, vamos lá para mais uma aula. A gente vai fazer hoje a inserção da nossa parede, né, de tijolinho, a parede de bricks, tá? E também a inserção dos revestimentos que a gente tem na varanda, tá? Então, vamos fazer a utilização do construtor, né, da parede bricks, porque a gente tem um construtor específico para esses tijolinhos e também temos famílias paramétricas, então eu vou explicar para vocês como é que utiliza a junção desses dois, né, para gerar mais praticidade e velocidade aí na nossa produção. E também como é que vai fazer a inserção desse revestimento, né, utilizando a aplicação de material aí na parede. Vamos lá? Primeiro, seguinte, quero primeiro que você entenda, né, a respeito da nossa parede cortina, do nosso construtor de bricks. Você vai vir aqui em arquitetura, parede, né, vai descer aqui nos tipos lá embaixo, onde a gente tem as nossas paredes cortinas e vai ver a variação de caixas de vidro, cobogós, né, cortina de tecido, cortina rolô. Algumas a gente já vai utilizar aqui, né, no nosso projeto, durante o processo aqui de projetar nesse treinamento. Outras utiliza da mesma forma, né? Vocês podem ver aulas específicas que a gente tem lá nas aulas de atualização, tá? Nos módulos de atualização aqui no treinamento, para conferir também como é que utiliza alguns outros construtores específicos, beleza? No caso aqui, a gente vai utilizar aqui, ó, o nosso construtor de bricks, ó, que é o tijolinho, tá? A gente tem dois, tem o tijolinho normal e tem o tijolinho para o intercalado. Qual é a diferença entre eles? Porque esse tijolinho aqui, ele já vem pré-definido, né, a paginação para ser reta, certo? E ele já tem a definição dos tamanhos, né, do tijolinho que costuma ser utilizado. Você pode trocar, né, você pode ajustar, mas ele aqui já vem pré-configurado um tamanho padrão costuma encontrar aí no mercado, tá? Desses bricks. Vou selecionar aqui para mostrar para vocês. Aqui em editar tipo, ó, ele vai estar já com essa distância de 7 centímetros de largura e de 25 centímetros de largura e 7 centímetros de altura. Então, 7 por 25 é um tamanho muito encontrado, né? Aí no mercado. Gigi, se eu precisar utilizar um tijolinho de uma outra dimensão, então é só você duplicar ou você ajustar, né, diretamente nesse, se não tiver essa variação no teu projeto, você atualiza diretamente aqui nesse construtor para a dimensão que você for utilizar. Lembrando que esse tipo de construtor chamado tijolinho, ele tem a paginação reta, né? Ou seja, a gente tem a paginação dos tijolinhos um abaixo do outro em fileira, né? Esse tipo de colocação. Eu vou colocar para você aqui, para vocês irem visualizando mais ou menos como que seria, tá? Ó, vou vir aqui no 3D para mostrar, ó, certo? Ele tem esse tipo de paginação aqui reta, inclusive é maravilhoso esse tipo de paginação, porque a gente já consegue aqui, ó, ter esse tijolinho aqui, se vocês notarem, reduzido, ó. Porque, ó, esse tá com a paginação inteira, com o tijolinho todo, esse tá o tijolinho todo, esse tá o tijolinho todo, mas como a dimensão do nosso painel tá 90, então ele não vai caber desse lado um tijolinho todo. Então, ele já faz essa redução, né? Se eu colocasse 1 metro, aí sim a gente teria a colocação do tijolinho todo, né? Os de 25, 25, 25, 25, 25, certo? Na situação, mesma coisa, isso serve de baixo para cima. Vocês podem notar que a paginação, no caso aqui, começou de baixo para cima, então esse está completo, esse aqui não está, tá? Se precisasse ajustar, é só você aumentar e depois reduzir de baixo. Agora, na situação, né, da gente colocar o tijolinho do tipo intercalado, o que é que eu sugiro para vocês? Temos também aqui, vou colocar aqui para vocês verem, né? O tijolinho, o tipo de tijolinho que ele fala que ele é para o intercalado. Então, presta atenção, ele não é o intercalado, ele é o construtor utilizado para o intercalado. Vou colocar aqui 1 metro também e vou mostrar para vocês no 3D. Ele fica com a secção já no sentido vertical, né? Afinal, a paginação, quando é intercalada, ela continua sendo reta nesse sentido, tá? Isso se você colocar nesse sentido horizontal, que também não tem problema se você colocasse ao contrário, era só você trocar, né? Ao invés de ser a distância fixa de 7 no sentido horizontal, seria no sentido vertical.
tá? E aí, no sentido vertical, a gente não tem essa secção de 25 centímetros. Por quê? Porque esse tipo de tijolinho aqui, ele vai ter essa variação do eixo cortina, ou seja, esse eixo cortina ele funcionaria dessa forma. Eu vou colocar aqui num segmento para te mostrar. Ele funcionaria dessa segmentação aqui, ó. Eu teria nessa de cima, tá? Que aí eu poderia, né, fazer o ajuste aqui, ó, desse eixo cortina para ele ficar com os 25 centímetros, né? Eu tô fazendo aqui pelo 3D, tá? Mas a forma mais prática da gente trabalhar aqui seria pela elevação, né? Mas só para vocês irem já visualizando, tá? Eu quero que vocês visualizem essa colocação. Seria você fazer dessa forma, né? E você pode copiar para os demais, ou você vir com o eixo cortina, colocando aqui um por um. Contudo, dessa forma aqui, para não perder tempo, né? O que é que eu fiz? Vou selecionar, vou deletar. A gente criou já um grupo, então lá embaixo no meu navegador de projeto, ó, vou descer. A gente tem aqui, ó, grupos, tá? E a gente criou já aqui um grupo do tipo modelo, que é do tipo 3D, do tijolinho intercalado. Então, é só eu selecionar e segurando eu vou arrastar ele para cá, para mostrar para vocês, ó. Vou colocar ele aqui, tá? Ele tem criado já aqui, né, 2 metros de parede tijolinho com a variação, ó, com essa variação já ajustada, tá? Se eu precisasse reduzir aqui na altura dele, eu vou colocar aqui não conectado, vou reduzir aqui para 2 metros, tá? Ele iria fazer essa redução aqui para mim sem problema nenhum, tá? Se eu precisasse reduzir aqui também para 1 metro, ele iria fazer essa redução para mim aqui, tá dizendo que vai excluir esses eixos curtinhos aqui da lateral. Não tem problema, posso deixar ele excluir e ele tá feito aqui também já essa redução, tá? Então, isso agiliza demais o nosso processo de fazer paredes de tijolinho. E se precisar aumentar, né, mais pra frente, é só a gente fazer a cópia dos eixos curtinhos que eu também vou explicar pra vocês. Então, o que é que a gente vai fazer nesse momento? Vou pra planta baixa. A gente vai trazer aqui, ó, esse grupo do tijolinho intercalado pra cá. Aqui pra dentro, eu vou colocar ele aqui, ó, como vocês podem ver. Certo? Então, ESC, vou selecionar esse grupo, eu vou rotacionar ele aqui, ó. No caso, vou clicar em qualquer ponto aqui, para eu rotacionar ele nesse sentido aqui, ó, de 90 graus, né, para ele fazer esse giro aqui. Certo? Então, rotacionei. Vou vir com a ferramenta de mover, já trazendo ele aqui. Na verdade, eu rotacionei para o lado errado, ó, que esse boleadinho é para frente. Então, vamos rotacionar de novo. Vou selecionar aqui o grupo e eu preciso, ó, esse boleadinho é para frente, tá? Então, os tijolinhos estão virados para cá, mas precisa ser o contrário. Então, eu vou rotacionar aqui ele, vou até colocar aqui, ó, 180, certo? Pronto, agora eu botei ele aqui pro lado certo, ó, o boleadinho tá virado para o lado que eu quero, tendo em vista que a gente vai colocar, ó, ele nessa parede. E aí, eu só vou vir aqui com essa ferramenta de mover, vou selecionar ele aqui, ó, e vou trazer ele aqui para esse cantinho aqui da parede, certo? Que é a parede que eu quero colocar esse tijolinho, beleza? Vou agora para a elevação 04, que é a que a gente vai conseguir visualizar. Vou selecionar, vou desagrupar, certo? Então, desagrupei e vou fazer os ajustes que eu preciso aqui para minha parede cortina. Eu vou até ocultar esse estofado aqui, ó. Então, vou selecionar e eu vou ocultar, cuidado para não deletar, ó. Ocultar com HH, certo? Para que a gente faça a inserção dele bem bonitinho. A gente tem essa chapa aqui, né? Na verdade, ele estava encaixado na chapa, né? Vou selecionar aqui a minha parede cortina aqui, ó, por aqui, pela lateral. E com essa setinha, eu já vou puxar ele para este alinhamento aqui dessa chapa, certo? Para que ele faça logo esse ajuste aí na altura. Mesma coisa de cima para baixo. Vou vir com a setinha e vou puxar aqui para a altura do forro, beleza? Para que ele faça esse ajuste aqui na altura. A gente pode, inclusive, ver, ó, que essas pecinhas lá de cima ficaram bem pequenininhas, certo? Eu posso até inverter a situação se eu quiser jogar a pecinha pequenininha para baixo, mas eu prefiro ela em cima mesmo.
E vou pegar essas setinhas aqui, ó, e vou agora puxar para cá. Ele vai apresentar a mensagem para mim, ó, dizendo que vai excluir alguns eixos cortinas. Eu posso deixar ele excluir o elemento e tá inserido, ó, a minha parede de tijolinho aqui na minha sala, ó. Tá vendo, ó? Tudo bem bonitinho aqui, ó, a parede, como a gente pode ver, ó. Bem encaixadinha aqui. Beleza? Eu prefiro deixar o pedacinho em cima, porque como fica aqui, ó, a visualização dessa parte de cima, ó, a gente olhando daqui, ela é menor do que você bater o olho diretamente aqui, né? Então, eu prefiro o picotinho de revestimento em cima do que embaixo, nessa situação aqui, certo? E aí, a gente já tá com a colocação aí da nossa parede de tijolinho, né? Que particularmente acho linda, né? Estilosa, bonita e bem atemporal, né? Só que a gente tem a mistura aí, né? Aí fica a critério de vocês se vocês querem misturar o azul, né? Com esse begezinho, esse branco, tipo um branco gelo, né? Que a gente colocou. Se vocês querem misturar ele com o tijolinho natural ou com o tijolinho branco, né? Você também pode trocar o material desse tijolinho. Então, com o tab, né? Eu posso estar selecionando aqui o meu tijolinho, vou vir aqui em editar tipo e ele já tem um material aplicado aqui, como vocês podem ver, ó, que é esse tijolinho Brix 1. Eu vou colocar aqui no modo realista para vocês visualizarem, né? E eu mostrar para vocês que também podemos trocar as variações desse tijolinho aqui também, para dar um efeito bem bacana assim na nossa renderização. Então, eu vou salvar, vou colocar no modo realista para mostrar isso para vocês. E aí, ó, notem qual é o tipo 1, ó. Ele tem, ó, esse aspecto aqui, certo? Pra gente manter deixar mais humanizado, né, mais realístico, tá? Eu posso variar em alguns tijolinhos. Então, ó, vou para adicionar na minha seleção aqui, vou segurar a tecla Ctrl e eu vou sair selecionando algumas peças aleatórias aqui, ó, só para vocês entenderem, tá? Selecionei mais de uma peça. Quando eu seleciono mais de uma peça, para eu destravar todas de uma vez, é só eu vir aqui em cima, ó, desafixar ou digitar o atalho UP, certo? Desafixei, aí ele vai liberar para eu trocar aqui, certo? Então, a gente tem aqui, ó, as variações de tijolinho. Se eu coloco aqui o tijolinho do tipo 2, ó, eu vou dar ESC para vocês verem, ó, tá vendo a diferença? Inclusive, ele já dá uma diferença de tonalidade aqui, né? Aí, eu posso selecionar mais outras peças aqui, ó, para ser a do tipo 3, certo? Ó, para você ver aqui, ó, a diferença. Vou desafixar, tô selecionando só algumas aqui, tá? Mas é interessante você fazer isso na parede inteira. E vou trocar para o tijolinho do tipo 3. Então, ó, a gente tem essas variações aqui. Esse tijolinho do tipo 3, como ele é mais claro, né? Não exagera, não coloca tantos, certo? Esse outro do mais tipo escuro, você já pode colocar mais, também espalhadinho, certo? E fica com uma parede bem realista aí para nossa renderização, beleza? Então, temos essa possibilidade de fazer isso com os tijolinhos. Uma outra possibilidade também é você trabalhar com a pintura, né? Ao invés de você trabalhar com esse tijolinho natural, vou duplicar aqui, vou chamar de tijolinho branco, né? E aí, você vai trocar o material aqui para uma pintura branca, tá? Eu posso até utilizar aqui, ó, uma pintura branca, certo? Você pode especificar, né? Criar um material, duplicar e criar um material específico para essa pintura branca. E aí, você dá OK. E aí, o seu tijolinho, ele vai ficar com essa tonalidade, né? De um tijolinho pintado, certo? É possível ser feito isso. Então, quem preferir deixar o tijolinho nesse aspecto natural, deixa. Quem preferir trocar, ó, vou selecionar aqui o tijolinho inteiro, vou vir em editar tipo, vou duplicar. E vou chamar de tijolinho branco. E preferir trocar, né, o tipo de tijolinho aqui para esse branco, que eu até criei aqui agora, ó. Pode ser feito isso e aí ele vai trocar, né, em todos aqui. Lógico que a gente destravou alguns, então eles vão ficar diferente do padrão, né, os que a gente destravou. É só você selecionar novamente.
Selecionei todos e aí eu vou travar, fixar, né? Quando eu fixar, ele vai entrar aqui no tijolinho branco, né? Que é o que tá definido aqui no meu construtor. Beleza? Entendido? Vou voltar aqui para cores consistentes, tá? Estamos ali com o tijolinho posicionado. Inclusive, ó, a gente tem uma tomada aqui por trás, né? Ó, a gente tem essa tomada aqui por trás, certo? Que a gente pode dar uma avançada com ela também aqui, um deslocamento, né? Para ela deslocar exatamente a espessura aqui desse tijolinho, ó, de 1 centímetro, certo? Eu posso fazer isso aqui, cadê? No deslocamento, tá? Eu posso botar aqui um cm. E aí ela vai ficar deslocada. Aí eu posso, inclusive, reduzir aqui, né? Nesse aqui, que tá 5,4, eu posso botar menos. Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver mais ou menos quanto é que vai ficar legal aqui. 5,2. Pronto. Certo? 5,2. Para ele reduzir aqui e a gente já resolveu, ó, a situação aqui do 3D, tá? Então, recapitulando o que eu fiz aqui, eu selecionei essa tomada, posso selecioná-la diretamente pela planta baixa mesmo, né? Que é essa tomada que a gente tem aqui na varanda. Como a gente fez a colocação do revestimento tijolinho, então ela tá na parede, a gente precisa colocar ela à frente do revestimento, né? Então, eu fiz o deslocamento do hospedeiro, que é da parede, né? De 1 centímetro, que é a espessura do nosso tijolinho. E fiz o ajuste aqui do deslocamento da simbologia, né? Para que ela também ficasse encostadinha aqui no outro ponto que temos com a visualização em planta baixa, certo? Então, aqui está esses pontos de arandela, né? Eles vão servir aqui para a gente depois colocar as arandelas aqui na frente, tá? Quando a gente for fazer a colocação de luminárias, a gente vai colocar essas arandelas também. Temos umas arandelas lineares aqui nessa parede. Beleza? Para dar um efeito bem legal aqui na nossa varanda. Agora, eu vou ensinar vocês, ainda trabalhando aqui com o construtor de tijolinho, né? Assim você precisar ter um maior do que o que tem aqui no nosso grupo, né? Então, eu vou trazer ele aqui para fora, tá? A parede que a gente tem criado do grupo aqui para fora, ela tem por padrão, né? 2 metros de largura. Então, eu vou te mostrar, se você tivesse a necessidade, eu vou até criar uma vista de corte aqui específica para ela aqui fora, ó. Só para te mostrar, vou dar 2 cliques aqui para entrar no corte. Só para te mostrar se você tivesse a necessidade de estar criando uma parede maior do que a que tem aqui, né? Como é que você faria? Então, eu vou selecionar aqui, vou desagrupar, tá? Vou selecionar o construtor e a gente vai aumentar, né, a largura dele aqui. Então, eu vou dar só uma aumentada aqui, ó, pro lado, só para ilustrar aqui para você. E note que ele vai vir como o padrão, né, desse construtor, que esse construtor por padrão é aquele para intercalado, ele só tem as segmentações na horizontal, não tem na vertical. E aí, o que é que a gente vai fazer, né, que é onde está o método que a gente acelera, né, essa produção, além do que a gente já deixou pronto aqui, né, do grupo. Se eu precisar aumentar, é só eu fazer o quê? Uma cópia desse eixo cortina, que aí eu vou fazer colocando aqui, ó, o meu cursor à frente desses eixos, vou selecionar esse primeiro eixo e esse segundo também. Então, segurando a tecla Ctrl, eu vou adicionar esse segundo aqui também na minha seleção. Então, fiz a seleção desses dois aqui. Vou vir agora com a ferramenta de copiar, certo? Vou vir pegando aqui, ó, desse ponto, desse eixo anterior e vou trazendo pra cá, ó. Dei o primeiro clique. Ele já criou lá, ó. Dei o segundo clique. E dei o terceiro clique, certo? Ele vai apresentar a mensagem, né, dos eixos que estão passando, sem problema nenhum, é só um aviso. E a gente já aumentou, né, a quantidade de tijolinhos intercalados que a gente tem aqui, apenas fazendo a cópia dos eixos existentes já aqui do nosso grupo. Então, isso serve tanto para o sentido vertical quanto para o sentido horizontal, né? Se eu precisasse aumentar também aí em relação à altura, né, a gente também poderia estar utilizando aí a cópia, certo? Na verdade,
para a gente estar fazendo no sentido da altura, a gente iria adicionar, né? Poderia também adicionar esses segmentos em relação à altura, beleza? Então, dessa forma, a gente consegue estar aumentando aí, né, a nossa parede de tijolinhos intercalados, que a gente já deixou pronta para vocês aqui como um grupo de modelo, né? E você também pode estar fazendo a redução dessa parede, como a gente fez aqui no treinamento, né? Simplesmente com as setinhas reduzindo e deixando ele excluir os eixos que estiverem fora, né, dessa área que a gente precisa. Beleza? Então, deu para entender como é que utiliza. Vou excluir aqui, né? Vou excluir o corte e o construtor, tá? Era só para mostrar para vocês, mas aqui para o nosso treinamento a gente não precisou nem fazer essas cópias, porque foi a redução dessa parede do grupo, né, que a gente já tem aqui, e fizemos aí, né, um novo tipo de tijolinho para ser o tijolinho branco, mas vocês também entenderam como trabalhar com as variações do tijolinho natural que a gente já tem pronto aqui no template, beleza? Então é isso, próxima aula a gente vai vir com a inserção dos revestimentos aqui da varanda, né, e dar continuidade ao nosso projeto que tá ficando lindo, né? E nosso resultado aqui vai ser realmente de concluir todo esse projeto de interiores muito mais rápido. Então tudo que a gente tá fazendo aqui é um processo para que você tenha a sacada, né, de como projetar mais rápido e como fazer algum item de forma mais rápida dentro do Revit, utilizando o template de arruda, beleza? Então, até a próxima aula. Espero que você tenha gostado.